Pode chegar que o Globo Esporte já está no ar. Muito boa tarde, que seja uma semana abençoada para todos nós. O fim de semana não foi lá ruim não, né? Não teve vitória, mas também não teve derrota. Nos 2 jogos dos times cearenses na Série A, cada um levou um ponto e um ponto para ser valorizado. O que vamos mostrar no Globo Esporte de hoje é a caminhada de cada um deles, a luta de cada um deles para conquistar esse ponto importante no Campeonato Brasileiro. Assim ficou a tabela de classificação, ó. Ainda tem o jogo hoje do Atlético Mineiro, mas nesse momento a tabela está... Vai entrar. Daqui a pouco a gente mostra a tabela. Vamos mostrar exatamente como é que foi primeiro o empate do Fortaleza contra o Fluminense. Pode rodar. O Fortaleza entrou em campo para retomar o que lhe pertencia, a liderança do campeonato. Do outro lado, um time parecido com o de Vojvoda, tricolor também, invicto no campeonato da mesma maneira e buscando o mesmo objetivo, vencer. De diferente mesmo, houve a escalação do tricolor do PC. A 12ª variação em 12 jogos sob o comando do argentino. Os times fizeram um primeiro tempo muito disputado no meio de campo, com poucas chances, como essa do Nenê, que passou perto. Logo depois, outra tentativa dos visitantes, que aproveitaram o vacilo do Fortaleza, mas pararam no Felipe Alves. Pé direito! A bola quicou e teve defesa do Felipe Alves. O tricolor ameaçou com o Ederson. Faz uma cobrança aberta pro Ederson, pode bater, colocado! Cara que tomava conta do meio campo, quando não estava escutando as instruções do comandante. Com frustração porque dominava o jogo, mas não mudava o placar, o tricolor do PC foi pro intervalo. Tivemos algumas oportunidades também, deveríamos ter aproveitado, mas continuar assim, acho que é só mais o que eu falei, acelerar um pouquinho os passos para poder achar os espaços um pouco mais rápido e aproveitar. O Fortaleza dominou. Teve 200 passes a mais que o adversário em campo, mais posse de bola, mas quem abriu o placar foi o tricolor das Laranjeiras. No começo do segundo tempo, com Caio Paulista. Essa era apenas a segunda vez que o Fortaleza se encontrava em desvantagem no placar nesse Brasileirão. Mas o time não se abateu. 10 minutos depois veio o alívio, a igualdade no placar. Olha o Iago Pikachu, rolou no meio da área! Gol! Troca de passes que levou tempo, literalmente. A bola ficou nos pés do Fortaleza por mais de 1 minuto. Começou em uma cobrança de lateral e foi para a defesa, para o ataque, para a defesa de novo com Felipe Alves, até chegar nos pés de Pikachu para dar assistência para o empate do Robson. Resultado que teve um gosto amargo para uns, mas gosto de vitória para outros. Foi, acho que um empate foi com gosto de vitória, porque a gente sabe que o time do Fluminense é uma grande equipe, a gente sabe que o Brasileirão é difícil e o importante é a gente estar pontuando. Um pontinho que ainda deixa o Fortaleza invicto e na vice-liderança da competição. Aquilo que o time mais buscava acabou escapando e tiveram que se contentar com o empate. Agora é pensar no que fazer já para o próximo jogo contra outro carioca de comandante bem conhecido. Vem aí o Flamengo de Ceni para cima do Fortaleza. Belo encontro entre Vojvoda e Ceni. Tudo bem, Daniel Rocha? Tudo bem, Marcos? Muito boa tarde. Antes do Flamengo, teve esse jogo contra o Fluminense. Eu falava no início do Globo Esporte que tem que valorizar esse ponto pela qualidade do tricolor também das Laranjeiras, né? Boa tarde, Marcos. Todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no GE. Um empate interessante, não é o ideal, né? Mas foi um empate interessante para as duas equipes e também não é de se jogar fora, mesmo jogando em casa esse ponto, porque a gente está falando do Fluminense, que se não tem, em matéria de nomes, um time assustador, tem um time muito bem encaixado.
Desde o ano passado com o Odair Helma, passando pelo Marcão e esse ano com o Roger Machado. Terminou em primeiro lugar do seu grupo da Libertadores. Então é um time muito enjoado e difícil de levar gol, inclusive. Tem uma defesa muito bem compactada. E o jogo foi truncado, né? A gente não teve tantas oportunidades, um jogo muito preso na marcação. Fortaleza sentindo falta mais uma vez de Crispim. Desde que o Crispim saiu depois da vitória contra o Internacional, o Fortaleza não está conseguindo manter aquele padrão de jogo. Muito tem se falado, né, da ausência do Crispim, que se tornou uma peça importante Vinha nesse jogando time. muito bem, né? A gente mesmo aqui no GE, a gente estava falando a respeito de como estava sendo uma peça imprescindível nesse meio campo do Fortaleza. E com Luiz Henrique e Carlinhos a dinâmica não é a mesma. Tem sentido sim a ausência desse jogador. Fortaleza atualmente vice-líder do Campeonato Brasileiro. A gente volta a falar daqui a pouco de Série A com o Ceará, mostrando inclusive a classificação. Vamos mostrar agora gols da Série D. Tivemos os cearenses em campo também pela 4ª Divisão Nacional. O Guarasol venceu o Palmas por 2-1. Primeiro gol aí marcado pelo Wesley. O Guarasol é o líder, viu, do grupo 2 da Série D. Tá bem demais nesse 100%. início de competição, 100% de aproveitamento. André Macena fez o segundo do Cacique do Vale e o gol do Palmas foi marcado pelo Rafael numa bobeada da defesa do Guarani de Sobral. Final, Guarani 2, Palmas 1. O jogo teve 3 expulsões, foi animado. Jogo lá no Junco. Outra partida foi entre cearenses, Atlético Cearense contra o time do Caucaia. Primeiro gol do Atlético, um doce para quem adivinhar. Olávio, que tem sido o cara, né, do time do Atlético. O segundo foi do Valdo Bacabal. O terceiro, do Olávio de novo. O Caucaia deixou um golzinho, conseguiu marcar com o Gênesis, que você vê neste momento. E ainda teve mais um, fechando a goleada do Atlético. 4-1 com Eric Pulga, deixando também a sua marca. Pela Série C, o Floresta empatou sem gols com o Botafogo da Paraíba no domingão e pelo menos saiu ali da zona de rebaixamento do Grupo A. E na sexta, como já mostramos aqui no Globo Esporte de sábado, o Ferrão perdeu por 3-0 para a equipe do Tombense, com vários erros defensivos do Tubarão da Barra, e essa derrota custou também a liderança, né, para o Ferroviário, que não é mais o primeiro colocado do Grupo A, está com os mesmos 7 pontos do segundo e do primeiro colocado, mas está em terceiro por causa do saldo de gols, tá bom? Outra coisa que aconteceu muito legal nesse fim de semana foi a exibição de um material especial. Nossa equipe entrevistou o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, com exclusividade e até conversou com a família dele lá na Argentina para saber curiosidades, né, sobre a formação também desse técnico gringo. E esse material foi exibido ontem no Esporte Espetacular e a gente reexibe agora para você. Veja aí. Um rosto desconhecido. Um nome de grafia diferente? Aos poucos, tudo isso vai ficando mais familiar no futebol brasileiro. Sou totalmente argentino. Sou totalmente argentino. Meu pai e minha mãe são argentinos. Meus avós, por parte de pai, são croatas. Daí vem meu sobrenome, Vojvoda. Título cearense, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, despachando o rival Ceará e muito bem colocado no Brasileirão. Encontrei um clube bem organizado, com jogadores dispostos a aceitar minhas ideias. Um trabalho que tem agradado torcedores. Está fazendo um trabalho espetacular. Eu, sinceramente, como torcedor, não esperava tudo isso. E jogadores. 2 dias de treinamento ele conseguiu acertar nossa equipe. Então acho que se vê o tanto que ele é bom treinador. Intensidade e dedicação total ao clube. É assim que Juan Pablo Vojvoda tem conquistado a todos no Fortaleza. Desde que chegou ao Brasil, o Fortaleza tem sido mais do que um local de trabalho, mas também a moradia de Vojvoda. Vivendo a quase 5.000 quilômetros de Rosário, na Argentina, onde mora a família. Rosário, aliás, é o nosso destino, para conhecer um pouco mais do treinador que está se destacando nesse Brasileirão. Na parede da sala, a foto que enche a família de orgulho. Um jovem zagueiro, marcando apenas o maior jogador argentino de todos os tempos. Eu solamente he compartido 3 vezes. Joguei 3 vezes contra o Maradona em La Bombonera. Eu era aplicado, mas tecnicamente era normal. Digo que em minhas equipes o Vojvoda, jogador, não entraria em campo. A nível futebolístico,
Acho que em termos de futebol ele chegou pela perseverança. Não era um jogador dotado tecnicamente. Muito bem dotado tecnicamente. Foi em Cruz Alta, uma pequena cidadezinha de 7 mil habitantes, que Vojvoda começou a jogar futebol. Cruz Alta fica a 130 quilômetros de Rosário. A casa do News Old Boys, o time de coração de Juan Pablo Vojvoda. Aos 14 anos de idade, ele já fazia parte da base do clube. Depois estreou como profissional e quando se aposentou como jogador, foi aqui no News que ele teve a primeira experiência como técnico. Um clube que na Argentina é conhecido por revelar grandes treinadores. Me formei no Newell's, que tem uma tradição de técnicos famosos como Bielsa, Tata Martino, Pochettino, Berizzo, e a partir daí eu sempre busquei algo de especial neles. Uma das suas principais capacidades é conseguir extrair o melhor dos jogadores. Ele transmite essa paixão que ele tem pelo futebol. Em Rosário, moram a esposa e os 3 filhos. Marité está com Vojvoda há mais de 30 anos. Em julho, irá visitar o marido pela primeira vez no Brasil. Buscamos a maneira de estar o mais próximo possível. À noite jantamos juntos por videochamada. A tecnologia nos ajuda a estar sempre próximos. Prefiro estar trabalhando no que eu gosto do que estar no meu país sem fazer nada. Minha esposa e filhos sabem disso, dessa minha paixão pelo futebol. Marco, Matias e Santino seguem a paixão do pai. E hoje são torcedores do Fortaleza. Eu gosto do Fortaleza e gosto do estádio. Acompanhamos os jogos. Eu conheço todos os jogadores. Não vejo a hora de estar no estádio. Ao aceitar o convite do Fortaleza, Vojvoda tinha uma grande preocupação. Ele me falava, será que vão me entender? E é com Marité que Vojvoda se abre quando precisa de uma opinião. Foi assim há 3 anos. Quando surgiu a proposta para comandar o Defensa e Justiça. Vojvoda ficou na dúvida, não entre 2 clubes, mas entre 2 carreiras, futebol ou medicina. Faltava só 1 mês para ele se formar. Quando chega o convite para treinar o Defensa, ele me olha e diz, o que eu faço? Aceito ou termino a faculdade? Faltava pouco, mas eu disse para ele fazer o que realmente gostava. Quando era jogador, também estudava medicina. No 3º ou 4º ano da faculdade, tive proposta para jogar na Espanha e fui. Após 12 anos sem tocar num livro, voltei à faculdade, mas tive que parar novamente pelo futebol. Ele trabalhava como técnico de futebol e também trabalhava em bairros carentes como estudante de medicina. Uma pessoa admirável. A carreira de técnico ainda é curta. Começou em 2016, com destaque no Unión La Calera, onde Vojvoda levou o time ao vice-campeonato chileno no ano passado. Trabalhei na Argentina e no Chile, mas o futebol brasileiro é muito visto em toda a América do Sul. Clube e técnico em sintonia. O que falta mesmo é a festa de uma torcida que costuma lotar o Castelão. Algo que, por conta da pandemia, Vojvoda ainda não presenciou. Vi muitas imagens de torcedores do Fortaleza com o Castelão lotado. Uma festa. É impressionante. Quero viver isso o quanto antes. Fortaleza e Vojvoda, uma relação intensa que a torcida espera que não termine tão cedo. E tem mais dessa entrevista com o Vojvoda, exclusivo que fizemos lá no ge.globo.br, um outro lado desse técnico argentino que está dando o que falar. A dupla formada por Ana Patrícia e Rebeca, uma mineira quase cearense e uma cearense de fato, venceram a etapa da Urca, no Rio de Janeiro, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Elas passaram por Bárbara Seixas e Carol Sorberg com muita emoção no tie-break. Foi o 3º título da dupla na temporada. Dupla essa que vai representar o nosso país nas Olimpíadas de Tóquio próximo mês. Parabéns às meninas! Hoje começa uma campanha muito bonita e importante da Central Única das Favelas, a CUFA. A entidade se juntou a clubes de futebol de todo o país em prol das mães da favela. Vamos saber como é que vai ser com o Caio Ricardi ao vivo, direto lá do Ceará, né, Caio? Boa tarde.
Oi, Marcos, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte, a Mães da Favela Futebol Clube, né? Como você já adiantou, um projeto muito bacana aí, promovido, né, pela Central Únicas da Favela, a CUFA, e eu tô aqui com o Wilton, né? Ele é o presidente da CUFA no estado do Ceará, mais conhecido como Pequeno, a gente tem a liberdade para chamar dessa forma, e o objetivo é arrecadar e distribuir alimentos, né, para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. Mais de 200 clubes estão sendo parceiros neste projeto. Aqui no nosso estado tem Atlético Cearense, Ferroviário, Fortaleza e Ceará. Eu estou aqui na sede do Ceará em Porangabuçu e o Pequeno vai falar mais sobre essa campanha que começou hoje e tem a semana todinha para quem quiser doar, não é isso, Pequeno? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente, hoje a gente está com esse ponto de arrecadação tanto no Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Atlético. A nossa vontade, a nossa intenção é arrecadar 350 toneladas de hoje até sexta-feira. Então, de hoje até sexta-feira a gente vai fazer essas arrecadações nesses pontos e nos sábados vamos passar o dia todo fazendo arrecadação no estádio Castelão. Então, vamos juntar na sexta-feira o que foi arrecadado, levar para o estádio, que lá vai culminar, né, já com as famílias, já com as lideranças das favelas que estão sendo cadastradas nesse momento, para as famílias serem beneficiadas diretamente com essas cestas. Entendi. Enquanto o Pequeno está falando, você conferiu aqui algumas imagens, né, de cestas básicas, aqui do banner da campanha. Só hoje já chegou aqui na sede do Ceará 150 cestas básicas. Então a gente fica na torcida para que mais pessoas possam ajudar, né, e que famílias venham ser beneficiadas com esse projeto muito bacana. Parabéns e obrigado aí pela sua participação, tá, Pequeno? Obrigado e convidamos todo mundo a fazer sua doação. Venha até aqui, faça a sua contribuição e faça parte desse time. Contra a fome não existe rivalidade. Outras informações no site mãesdafavela.com.br. Volto com você, Marcos. Tá certo, obrigado, Caio. Campanha importante, participe então, todo mundo. Fazer o bem sempre é importante. E o Ceará foi bem ou não foi contra o Inter? A gente mostra já já. Pela Série A tivemos um outro encontro interessante entre Internacional e Ceará, duas equipes que viviam um momento difícil e desafiador na temporada. E apesar do empate, podemos dizer sem dúvida alguma que prevaleceu a equipe visitante lá em Porto Alegre. Estádio Beira-Rio, casa do Internacional de Porto Alegre, que não vive um bom início de Série A. Esse estádio sempre foi o palco ideal para o Colorado mostrar a força que tem. É um aliado muito grande e a gente sabe da força que o Beira-Rio tem e que sempre teve nas últimas campanhas. Para completar as coisas para o lado do Ceará, não andavam muito tranquilas. Existe uma pressão interna nossa, da gente para com a gente mesmo, para que a gente possa estar acertando e estar fazendo a equipe jogar o que há um mês e meio estava jogando. Mas não demorou nem 2 minutos e o Ceará já parecia aquele de outros tempos, levando perigo com Mendonça no ataque. Só que o Lima isolou. A resposta dos donos da casa veio cedo, com direito à lambança da defesa alvinegra. O Diego Pombo Lopes sinaliza, não vai nem pro VAR, não há dúvidas. Pênalti pro Internacional. O Edenilson foi para a cobrança e abriu o placar. Bateu pro gol! Seria mais um dia daqueles para Guto Ferreira e companhia? O escorregão do Lima e o gol anulado do Messias dariam indícios que sim, o dia não seria fácil. O árbitro tá dando falta de ataque. E agora o Messias parece que gritou alguma coisa com o árbitro, né? Eu nem gritei gol porque vi o apito na hora. E agora a reclamação dos jogadores do Ceará, obviamente, tudo por conta do pênalti também, é que ele tem que ir lá no VAR olhar. E a reclamação bem assintosa ali do Messias. A bola parada do Lima chegou a passar por todo mundo, ninguém conseguiu tocar nela. Pouco tempo depois, o Edenilson tocou com a mão dentro da área. O árbitro inicialmente deu pênalti para o Ceará, mas com a ajuda do VAR voltou atrás. E deu para perceber que ele ia anular. Ele anula o pênalti do Ceará. Nem por isso os visitantes pararam de tentar, com algumas respostas do lado mandante, é verdade. Na bola parada novamente, o Lima dessa vez decidiu ele mesmo acertar o gol. Lá vem Lima, bateu pro golaço!
um belo gol, né? É o fruto aí do trabalho, dos treinamentos. E acabamos sofrendo um gol ali no começo do jogo, né? Deu uma balada, mas a gente foi se animando na partida. O primeiro tempo animado no Beira-Rio quase ainda termina com mais gol do Inter e do Ceará. Cruzamento e o Messias jogou pra fora! Por essas e outras que o clima no Internacional era esse aí, depois do primeiro tempo, ó. Isso é responsabilidade nossa, a gente não marca um gol de bola rolando há 8 jogos, o último foi contra o Olímpia lá. Então isso é erro da equipe toda, é minha que não faço gol, é dos atacantes, é dos pontas, é de todo mundo. Porque talvez não tá criando, e quando cria erra, como eu errei no último jogo, nós temos que assumir. E falar mais, o time não fala que eu tô sozinho na bola, ao invés de ficar pedindo a bola eu. Acho que a gente tem que assumir os erros, e eu assumo o meu, porque quando a bola entra muito fácil, todo mundo vai te parabenizar, elogiar, e quando não entra você é o pior. As coisas não mudaram para o lado colorado. O Ceará seguiu persistente em busca de mais gol. Teve sim um susto para cima do goleiro Vinícius. Nada que, no entanto, se comparasse à pressão alvinegra, especialmente com Saulo e Mendonça. O Vina entrou e também teve sua chance. Travado na marcação! Não foi só uma, não. É pro Vina! E ele jogou pra fora! Era jogo praticamente de um time só. E aos 45 do segundo tempo, não cansava de buscar o resultado. Pro Mendonça fazer o gol! Pegou o Daniel! Nós praticamente tomamos conta da partida. Faltou mais um golzinho aí para selar a grande partida que nós fizemos. E terminou assim, 1 ponto para cada lado e mais um jogo sem vitória na conta do Ceará. Já são 6 consecutivos. Só que esse sexto teve sabor de evolução em campo dentro do Beira-Rio, com um grito de vitória que por muito pouco não saiu. Acho que nós jogamos bem e tivemos muito próximo de conseguir o resultado. Daniel Rocha, quanto aos lances de arbitragem, a Central do Apito já informou que todas as decisões do árbitro foram acertadas. Quanto ao desempenho do Ceará, acho que voltou a ser algo animador, pelo menos visando o futuro, né? Pois é, polêmicas à parte, a gente viu um Ceará que parecia outro Ceará do que aqueles dos últimos jogos. A gente viu um time aguerrido, que lutou por cada bola e que, inclusive, depois de um lance como esse, né, que a gente coloca na conta da inexperiência do Vinícius, que é o terceiro goleiro do Ceará e acaba tendo que entrar nessas fogueiras, é um pênalti bobo, mas que em outros jogos, inclusive contra o Bahia na última rodada, acontecia o quê? O time sentia demais o gol. Então, quando você tenta recomeçar e logo no início tem um pênalti bobo desse, você sai perdendo, era de se imaginar que o Ceará se abatesse. Ainda teve gol anulado. E não se abateu. Após o gol, voltou a ter superioridade. Eu diria que por 90% da partida o Ceará foi superior ao time do Inter. Chegou muito mais próximo ao gol, teve mais volume de jogo, seja marcando em cima para fazer o Inter ter dificuldades na saída de bola, como aconteceu muitas vezes, ou mais no final do jogo, quando saiu em contra-ataque ali com o Mendonça. Mas o fato é que jogou bem melhor, dá uma perspectiva mais interessante para o futuro, mas também um puxãozinho de orelha, caprichar nas definições, né? Agora o Lima, legal a gente vê o Lima puxando a responsabilidade em muitos momentos, né? E correspondendo à expectativa do torcedor. Interessante, porque o Lima ele tem uma qualidade técnica que já é conhecida, que chama a atenção, que muitas vezes resolve jogo, mas muitas vezes são lampejos, ele não tem aquela regularidade. E já tem alguns jogos que ele vem sendo o principal jogador do Ceará do meio para frente, então parabéns pro Lima que tá jogando muito. Assim está a classificação da Série A, com Fortaleza vice-líder e o Ceará em 12º lugar, com 5 pontos depois desse empate, Fortaleza com 11. Isso ainda pode mudar hoje, porque o Atlético Mineiro joga de manhã, ou joga à noite, e pode mudar contra a Chape, né? A situação aí do tricolor cearense. Esta é a situação de momento. Cola no ge.globo.br. Obrigado pela sua companhia. Valeu, Daniel.